Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo a esse vídeo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Este é mais um causos da professora Flor, causo que aconteceu de verdade na minha vida e eu venho aqui compartilhar com vocês, conforme eu vá me lembrando, tá bom? Bom, é o seguinte, era meu aniversário, justamente no dia do meu aniversário, em abril, dia 30. Eu estava completando 24 anos e naquele dia eu tinha marcado uma consulta médica com a ginecologista, porque fazendo autoexame em casa, eu tinha descoberto um pequeno carocinho, né, no meu seio. E então eu marquei uma consulta para verificar qual era o problema. Bom, chegando lá no médico, eu esperei para ser atendida, né? Era convênio médico. Dali a pouco eu fui chamada. E assim que eu entrei na sala da médica, ela continuou sentada lá no canto dela, mal me olhou, mal me cumprimentou. Eu sentei na cadeira e comecei a expor o problema. De imediato, sem mesmo se levantar do local onde ela estava, ela falou assim: Ah, isso daí é motivo para operar. Tem que operar, tem que tirar, porque tá, é algo que tem que ser tirado. E aí, logicamente, eu, uma jovem, 24 anos, sozinha naquele momento, tinha acabado de ser mãe, meu filho acho que não tinha nem um ano ainda de nascido. Fiquei apavorada. Comecei a pensar um monte de coisas, comecei a pensar que era alguma doença grave e tal, né? E então marquei, ela pegou, já me deu logo o encaminhamento para fazer os exames, tudo dizendo que ia operar, que ia operar. E aí eu falei, mas a senhora não vai examinar? E depois de muito custo, ela pegou, apalpou o meu seio e falou, tá muito duro, tem que tirar, tem que tirar. Com aquela pressa, com aquela urgência que realmente eu pensei que a minha morte estava decretada. Dia do meu aniversário, pensa só, saí de lá muito mal, chorando e fui para casa, né? Eu estava tão assim deprimida que o pirueiro que eu peguei para vir para casa, em uma estação de metrô até aqui, é, ele sensibilizou comigo, perguntou onde é que eu estava morando, onde é que eu morava e me deixou aqui na porta de casa. Pediu licença para os outros passageiros e me trouxe aqui em casa, né? Bom, cheguei aqui, minha mãe, por sorte, estava no portão de casa, eu desci já chorando, né? Super sensibilizada com aquela história, contei para ela tudo. Aí ela pegou e falou: Calma, sua tia também teve isso, vai ver que é de família, não vai ser nada tal. Vamos marcar consulta com um médico mastologista, especialista, enfim. Passou alguns dias, eu tinha marcado a consulta e dali a uns 10, 15 dias, no máximo, eu fui para o outro médico. Bom, chegando lá, fui super bem tratada. O médico, já um senhor de idade, atencioso, super calmo, super tranquilo. Assim que eu cumprimentei ele, minhas mãos estavam geladas porque eu estava muito nervosa, principalmente pelo que a médica tinha falado, com o atendimento brusco que ela tinha me dado. Aí eu contei tudo para ele e ele pegou, falou assim: "Que você tá nervosa? O que acontece que a sua mão tá tão gelada, né?" Aí eu contei para ele tudo, aí ele pegou, falou assim, mostrou assim o rosto dele que era cheio de espinha. Aí ele falou assim: "Tá vendo isso aqui?" Aí eu sim, ele falou: "Isso aqui também é um tumor." Porque a frase que ela tinha usado era esse: "Ah, você tá com tumor", né? Aí eu, nossa, eu já fiquei assim. Aí eu peguei e contei para ele, ele falou: "Tá vendo isso aqui?" Aí eu sim, falei, isso aqui também é um tumor. Tem tumores benignos e tumores malignos. Você pode ficar tranquila. Porque aí eu já estava com os exames na mão, né, que ela tinha pedido. Ele falou assim, você está preocupada com isso daqui? Isso daqui não é nada. Isso daqui é como se fosse uma grande espinha dentro do seu seio. E é uma massa que você vai tirar, vai ficar tudo bem, né? Aí o resultado de tudo isso, uns 10 dias, 15 dias depois, eu estava na mesa de cirurgia, tirei o nódulo, fiz o exame, né? Fez a
pesquisa do nódulo. Graças a Deus não era nada demais e vida que seguiu. O que eu quero dizer com essa história para vocês? Que calma. Calma. Se você um dia for ao médico e receber um diagnóstico que te pareça cruel, se pega com Deus, tenha calma. Procure um outro profissional, porque nesta história eu aprendi que há médicos e médicos, certo? Aquela médica, por ser mulher e por estar lidando com uma área tão sensível para nós mulheres, como é a ginecologia, deveria ter tido uma sensibilidade maior para atender, ainda mais uma jovem que estava sozinha ali. Ela deveria ter, no mínimo, me recebido bem, ouvido a minha queixa, me examinado e mesmo que ela suspeitasse que fosse algo mais sério, que precisasse de uma intervenção cirúrgica, como realmente precisou, ela deveria ter sido mais sensível, ter falado isso de uma maneira mais terna, de uma maneira mais tranquila, né? E não é apavorar daquele jeito, porque eu saí de lá realmente muito abalada, ainda mais porque eu tinha um filho para criar. Meu filho, como eu falei, não tinha nem um ano de nascido ainda, né? E em contrapartida, eu também saldo aos médicos maravilhosos que tem por aí, porque eles têm em grande quantidade também, né? Esse médico que me atendeu é prova disso. Ele foi super terno, super amoroso, super generoso. Ele me explicou direitinho qual era o problema, ele me explicou as origens desse problema, né? Inclusive até explicou que poderia ter outro de novo, né? Como teve, e eu trato já faz alguns anos. Não precisa de cirurgia, graças a Deus, porque está muito pequeno. E ele foi super terno, super tranquilo, né? Então, gente, os médicos, eles são maravilhosos, como todas as outras profissionais, eles são maravilhosos. Porém, tem um deles, ou tem alguns deles, que infelizmente não sabem lidar com o público, né? Eles até têm sabedoria, se formam, trabalham, mas não têm aquela sensibilidade, aquele quê a mais que em uma hora de um momento difícil, né, de um diagnóstico complicado, faz uma diferença enorme para todos os pacientes. Então, gente, obrigada aos médicos maravilhosos, obrigada aos médicos que fazem o seu trabalho com todo amor e carinho e fazem com boa fé, com sensibilidade, né? E aos médicos que não têm essa sensibilidade, eu penso que eles podem refletir, eles devem pensar, porque o tratamento faz toda a diferença, né? O tratamento de qualquer doença depende de 3 fatores. Depende do atendimento médico, depende do paciente e depende da própria doença, né? Então, vamos fazer a nossa parte, tratando bem os médicos, não é? Respeitando eles, mas vamos também cobrar daqueles que não fazem o seu trabalho com a sensibilidade de que essa profissão merece. E tenha calma, volto a dizer, tenha calma, tá bom? Se receber algum diagnóstico que não gosta, que não é lá muito legal, tenha calma e ouça a opinião de outro profissional. Sempre é bom ter uma segunda opinião. Afinal, há médicos e médicos. Se você gostou desse vídeo, dessa história, curta, compartilha e se não for inscrito ou inscrita no canal, por favor, aperte esse sininho que está deste lado, se não me engano, e se inscreva. Me ajuda a fazer a resistência. Estamos aqui todas as tardes, todas as noites, fazendo a resistência e de vez em quando de manhã também, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau!